Bom dia, irmãos. Nessa manhã de segunda-feira, quero continuar a nossa reflexão sobre a série de devocionais diárias intitulada As Parábolas Nossas de Cada Dia, trazendo nessa manhã a parábola da rede. Eu quero ler o texto onde essa parábola se encontra, Mateus capítulo 13, versos 47 a 50, que diz assim: O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Como eu disse na devocional de ontem, o capítulo 13 de Mateus tem como temática o reino de Deus, o que é e como ele é. Jesus então vai se utilizar de parábolas para explicar mais profundamente sobre o reino de Deus, principalmente aos seus discípulos. Jesus aqui nessa parábola da rede está falando para pescadores, tanto os que comercializavam os peixes como aqueles que não eram pescadores, eram pessoas muito pobres que ficavam na praia para aproveitar os peixes miúdos e não comercializáveis para levarem para as suas casas para se alimentarem. Nessa parábola, Jesus vai se utilizar da figura da rede, do arrastão. Essa rede tinha de 2 a 3 metros de largura e variava de 100 a 120 metros de comprimento. Na parte superior ela continha cortiças que serviam de boias para que elas flutuassem no nível do mar. E na parte inferior, na borda inferior dessa rede, ela continha pesos para que ela também pudesse estar mais afundada possível. Dessa forma, os peixes capturados, eles tinham muito mais dificuldade de fugir. Dessa forma, os peixes capturados tinham dificuldade de saírem das redes, da rede. Jesus, então, queria dizer com esta parábola que o reino dos céus, ele tem 2 estágios. E esses estágios é muito importante que a gente os entenda. O primeiro desse estágio, o estágio inicial, é o estágio da missão da igreja, de natureza missionária e discipuladora, que se dá com o chamado geral, com a evangelização, possibilitando assim o ingresso na igreja de toda espécie de pessoa, os salvos e não salvos, os que vão realmente viver a salvação, porque são eleitos, chamados por Deus, e os que vão se aproveitar da igreja para realizações pessoais e familiares nas áreas afetivas, sociais, psicológicas e até econômicas. E um segundo estágio, o estágio exclusivo de Jesus, quando ele vier separar na rede da igreja os justos e injustos, recolhendo os redimidos ao gozo perene da comunhão glorificada dos santos em Cristo Jesus e destinando os rejeitados ao juízo eterno, ao
fogo inextinguível, onde haverá choro e ranger de dentes, conforme nos diz a parábola. Jesus está dizendo que na igreja entram todos os tipos de pessoas, umas que vão viver o cristianismo genuíno e autêntico e outras que vão falsear um evangelho impostor. A parábola é muito clara. Nós temos que entender que na igreja sempre haverá os salvos e os não salvos, o joio e o trigo, os aprovados e os reprovados, os salvos e os não salvos, e que não cabe a nós julgá-los, e que não cabe a nós separá-los, e que cabe somente a Jesus, quando Ele quiser, no tempo dele, Ele fazer essa seleção, Ele fazer essa filtragem. Enquanto igreja terrena, militante, nós sempre vamos ter os justos e os maus. Mesmo sabendo disso, é melhor que estejamos na igreja, é melhor que vivamos nosso tempo de vida na igreja, que cumpramos a missão que Jesus nos deu, que Jesus nos legou, que possamos lançar as redes e pegar todos os tipos de peixe. Que tenhamos uma ótima segunda-feira, em nome de Jesus. Amém.